Olá, doutores! Você que é dentista, médico e possui o seu consultório, a sua clínica, através de um CNPJ, tá certo? Estou aqui hoje para falar sobre redução tributária totalmente legal aí para o seu negócio, tá bom? São dois assuntos distintos que eu vou trazer aqui. Um deles é sobre a redução tributária para o IRPJ e o CSLL, né, que é a contribuição social, que são aqueles tributos que vocês pagam trimestralmente, tá? Então, é a cada trimestre que a sua contabilidade, né, deve emitir aí as DARFs desses dois impostos. E também eu vou falar sobre a possibilidade de excluir o ISS no cálculo do PIS e COFINS, que também é super possível para as empresas que estão no lucro presumido ou lucro real, tá certo? No final aqui, vocês vão receber também, em anexo, uma planilha de simulação tributária para o IRPJ e o CSLL, para que vocês possam simular aí uma média de faturamento que vocês têm, tá? Para vocês verem realmente o quanto que seria essa economia para vocês, tá certo? Bom, gente, vamos começar aqui então. Eu vou primeiro falar desse primeiro assunto do IRPJ e do CSLL, tá certo? Bom, e aí vocês vão me perguntar, por que que é super possível, então, reduzir esses dois impostos, tá? Na área da saúde, que é o caso de vocês, profissionais especializados. Bom, o cálculo ele ficaria assim, a gente vai tentar o quê? Equiparar, tá? Com as taxas de alíquota hospitalar. Aí você vai falar, mas eu não sou um hospital. Não, a gente vai equiparar com argumentos, certo? Que o judiciário vai entender como argumentos justos. Por isso que esse tipo de trabalho a gente pede para, a gente orienta, que é muito importante fazer através de ação, né? Ação judicial, através de um advogado tributarista. Aqui, eu sou consultora na área da saúde e nós temos sim os advogados aqui da nossa equipe que faz todo esse trabalho, tá? E tem competência e experiência já na área, onde atua aí anos e anos e nunca tiveram nenhum problema. Sério, gente, 100% de taxa de sucesso, tá bom? Vamos lá. Então, o que que acontece? No hospital, o que que a gente vê, né? Que assim, que eles têm esse benefício de pagar, por exemplo, o IRPJ na base de 8%, ao invés de vocês que pagam 32%, né, na base do lucro presumido, e assim como o CSLL, tá? 12% contra 32% também, tá certo? Como que a gente faz isso? A gente vai dizer, né, no judiciário o seguinte: o profissional que faz os procedimentos, os exames, as cirurgias, lá no ambiente hospitalar, no hospital, é o mesmo especialista que está na clínica, que está no consultório, certo? Só que ele também estudou, ele também investiu na especialização dele, certo? Tem os equipamentos que tem também no hospital, ou seja, investiu na compra desses mesmos equipamentos. E por que ele tem que pagar 32% e o hospital 8% no IRPJ, por exemplo? É injusto, certo? Sendo que o profissional especialista é o mesmo, os equipamentos são os mesmos, os recursos, os materiais, insumos que vão ser utilizados são os mesmos, então não faz sentido ter essa diferença de alíquotas, tá? Então, esse é o principal, é a base do argumento. Como que a gente prova isso? A gente vai provar isso o quê? Mostrando que a sua clínica, a sua empresa, ela é enquadrada na sociedade empresária limitada, então ela é uma sociedade, tá? E também na parte de vigilância sanitária, onde mostra que a sua licença de vigilância sanitária, ela tá ali, liberada para atividades como exames, procedimentos e cirurgias. E a sua nota fiscal que você emite para o paciente, ela vem, né, dizendo qual foi o procedimento que você fez, né, no paciente. Então, ali já comprova, então essas são as provas que a gente tem para mostrar para o judiciário que, olha, estamos sim fazendo igual o hospital faz. Por que, que o hospital paga menos e eu pago, olha, a diferença do tributo é muito alto, tá certo? Então é assim que a gente consegue. Então, só para vocês entenderem. Agora a gente vai entender uma simulação que eu fiz aqui para vocês, assim, um número fictício, que vocês depois podem preencher o número que vocês quiserem na planilha quando vocês baixarem o download. Então, estamos aqui com a planilha, né, com um print aqui da tela da planilha, com já o resultado da simulação de um trimestre.
Peguei aqui um número fictício, juntando 3 meses de faturamento, então seria aqui no caso que eu estou simulando como se você fosse pagar o IRPJ, o CSLL em abril, tá? Então, você vai contabilizar aí o faturamento de janeiro, fevereiro e março, tá? Então, juntando esses 3 meses, eu simulei aqui que você teve um faturamento de 450 mil durante 3 meses. Sendo que 150 eram de consultas, e 300 mil de exames, procedimentos, cirurgias, tá certo? Porque essa redução tributária, gente, só vale para exames, procedimentos e cirurgias. Consulta não entra, porque consulta eles entendem como uma atenção básica, então não precisa de tantos recursos tecnológicos e tantos especialistas, então eles não entendem isso como uma equiparação com a atividade hospitalar, tá certo? Bom, na coluna do lado esquerdo, na coluna do lado esquerdo é de IR e do lado direito é da contribuição social, tá? Vocês vão ver aí que tem antes da ação, depois da ação. Isso nas duas colunas. Vocês vão ver que com o faturamento desse que eu estou simulando aqui, de 3 meses, você vai ter uma economia total de R$ 23.400. É muita coisa, tá? Então, isso aqui é a simulação mesmo. Então, vocês podem fazer isso e simula isso para o ano todo, tá? Então, se você pensar isso para 4 trimestres, ou seja, para um ano, dá quase R$ 100.000, gente. Tá? De economia para um faturamento desse, que vocês estão vendo aí nessa simulação. Vamos entender, então, um pouquinho agora sobre a exclusão do ISS no cálculo do PIS e COFINS. Embora a gente sabe, né, que ainda não tem uma decisão de mérito pelo Supremo, pelo STF, muitas pessoas estão usando, né, na verdade, o argumento, os advogados tributaristas, por analogia com relação aos fundamentos da decisão do STF para o ICMS, tá certo? Porque que a gente entende que a exclusão do ISS na base do cálculo do PIS e COFINS é um direito dos contribuintes, já que o ISS, a gente não contribui receita do PIS e COFINS, né? E sim, a receita ela é calculada em cima da receita municipal, tá? Dos municípios, né? Porque o ISS ele é um tributo municipal, né? E não federal, tá certo? Como PIS e COFINS. Então, gente, eu fiz aqui também uma simulação, igual eu fiz do outros impostos, para explicar para vocês entenderem assim o quanto seria o benefício, tá? Então, assim, no faturamento, eu simulei aqui, faz de conta aqui um faturamento mensal de R$ 300.000, né? O ISS, no caso das empresas da área da saúde, 2%, no caso dos médicos, então 2%, então você tira aí 2% do faturamento total, ou seja, do total de notas emitidas naquele mês. E aí sim você vai calcular o 0,65% do PIS e o 3% do COFINS, tá certo? Hoje, como é que é feito? As empresas fazem, né? Da área da saúde, elas pegam 0,65% do PIS e 3% do COFINS e calcula direto, por exemplo, no caso dos 300 mil. E não não exclui primeiro o valor do ISS que deu, tá certo? Então, aqui a economia, né? Claro que é uma economia, né, menor do que aquela que a gente viu do IRPJ e da contribuição social, mas é uma economia, gente. Se a gente parar para pensar, R$ 219 por mês, se a gente manter esse faturamento médio aí de 300 mil por mês, por exemplo, já são quase o quê? Já passa 2.600, né? Já passa 2.600. Então, por ano, tá certo? Isso já paga o quê? Já paga as contas de telefone, por exemplo, da tua clínica, né? Então, eu acho que vale muito a pena. Como eu disse, precisa sim, né? Como ainda o STF não reconhece isso como uma decisão de mérito, então é importante envolver um advogado tributarista para fazer esse processo ser deferido, e aí sim você ter isso como um direito, tá certo? E o que é legal? Se você é uma empresa, então, que está no lucro presumido ou no lucro real, você pode também entrar com uma ação para resgatar essa diferença desse cálculo dos últimos 5 anos. Aí, gente, vai ficar uma boladinha boa, né? Tá certo? Então, dependendo do faturamento da tua empresa, isso pode ser bem significativo. Então, aqui são as minhas dicas para vocês reduzirem, né, os tributos de vocês de forma legal dentro da lei. É claro que precisando sempre ter aí uma ação judicial deferida, tá certo? Bom, gente, espero ter colaborado aqui com algumas dicas para vocês economizarem de forma, né, legal e correta, para que vocês consigam aí manter as suas empresas lucrativas, tá bom? Bom, gente, a planilha do IRPJ do CSLL vocês vão encontrar aí também em anexo com esse vídeo, tá certo? Muito obrigada, doutores, espero ter contribuído. Um abraço.